Nos últimos anos, Guy Ritchie tem feito filmes bem diferentes, de Aladdin e o Agente da UNCLE até Rei Arthur, A Lenda da Espada e Infiltrado. Mas, para uma enorme quantidade de espectadores, ele continua sendo, antes de tudo, o autor daqueles cultuados filmes criminais. Formalmente, esse gênero pode ser chamado de comédia criminosa britânica ou thriller de gangster. Mas, para ser sincero, nenhum desses nomes transmite a essência, porque Guy Ritchie tem seu próprio gênero único e inconfundível. Todos nós temos uma ideia do que é um filme policial de Guy Ritchie, mas explicar do que exatamente ele é feito, como e por que funciona, já não é tão simples. Pensei seriamente sobre isso ao rever os 5 principais filmes policiais dele, na minha opinião. E em algum momento, me peguei pensando que finalmente entendi qual é exatamente aquele detalhe que faz os filmes do Ritchie serem tão característicos. Slav. Isso vai economizar nosso tempo. Hoje vamos tentar entender se Guy Ritchie tem sua própria fórmula, quem tentou copiá-la e quem realmente conseguiu. E no final, vou citar 7 filmes que Guy Ritchie não dirigiu, mas que têm inconfundivelmente aquele mesmo clima. Se você perguntar a qualquer cinéfilo, ou até mesmo a um crítico de cinema qual é o estilo de Guy Ritchie, quase sempre vai ouvir mais ou menos o mesmo conjunto de características. Primeiramente, Ritchie é quase sempre descrito como um diretor com forte senso de ritmo. Seus filmes são comparados ora a videoclipes musicais, ora a comerciais. O ritmo das cenas pode acelerar de repente, depois parar e então disparar novamente. E o espectador percebe isso instantaneamente, mesmo que nada de importante ainda tenha acontecido na cena. Ela já é sentida como algo típico de Ritchie só por causa do ritmo. Em segundo lugar, quase todos destacam a atenção especial de Ritchie à música. Não se trata apenas do seu bom gosto musical e do faro para trilhas sonoras marcantes. Na obra de Ritchie, a música literalmente comanda a cena, ditando o ritmo e a entonação. Muitas vezes, é justamente a faixa que se torna o elemento que torna o episódio realmente reconhecível e memorável. Em grande parte, isso é herança direta do início da carreira de Ritchie. Se você ao menos se interessou um pouco pela biografia dele, sabe que Ritchie não tem formação cinematográfica especializada. E ele chegou ao cinema através de comerciais e videoclipes musicais. É exatamente por isso que a abordagem dele sempre foi muito prática. Se existe algum recurso que funciona, ele simplesmente pega e usa sem muita filosofia. A terceira coisa que sempre destacam nos filmes de Guy Ritchie é a estrutura da narrativa. Quase nunca há uma trama simples e direta nos filmes de Ritchie. Geralmente, há várias linhas narrativas e grupos de personagens, cada um com seus próprios interesses, e tudo isso, durante a maior parte do filme, parece uma bagunça absoluta. Mas então, de repente, em um determinado momento, todas as peças começam a se encaixar numa imagem coesa. E o quarto motivo pelo qual Guy Ritchie é especialmente amado, é claro, são seus personagens. Com Ritchie, não são apenas heróis, mas tipos marcantes. Excêntricos, estilosos, às vezes caricatos, mas sempre incrivelmente carismáticos e memoráveis. Então você obviamente é o pauzão, e esses ao seu lado são suas bolas. E geralmente, cada um deles tem uma história obscura, uma má reputação, uma lenda que contam sobre ele no bar, e claro, um apelido que muitas vezes diz mais sobre ele do que o próprio nome verdadeiro. E quem é esse Harry? Deixa eu te contar sobre o Harry Tupori. Além disso, Ritchie não só sabe criar esses personagens, mas também parece encontrar a nota certa no ator e trazê-la à tona. Muitos, sob sua direção, revelaram lados inesperados. Brad Pitt já era uma estrela mundial, mas foi em Snatch.
Porcos e Diamantes, que ele recebeu um dos papéis mais inusitados de sua carreira, o cigano Mickey. Hugh Grant, antes conhecido como protagonista de comédias românticas, tornou-se um predador falante e perigoso sob direção de Ritchie. Vamos jogar um jogo, Ray. Não quero jogar com você. Eu disse, nós vamos jogar, Raymond. Para alguns, Ritchie literalmente deu uma chance na vida. Vinnie Jones era um ex-jogador de futebol com reputação de maluco nos campos. Após jogos, trapaças e 2 canos fumegantes e Snatch, ele virou um dos principais rostos do cinema policial britânico. E aí, cara, comprou uma cama de bronzeamento nova? E claro, Jason Statham, né? Separamos os fodões dos otários, os necessitados dos sedentos e os que acreditam em mim dos que não. Antes do hit, ele... Porque eu a deixei e vendia no mercado. É por isso que eu a deixei. Fui até Sul. Ritchie foi quem o descobriu e fez dele uma estrela. Sem Guy Ritchie, provavelmente não existiria o próprio Statham, nem suas citações famosas e sua sabedoria de malandro. E eu me acostumei a fazer o que não devo fazer. Passo pelo fogo, aprendo a tocar piano do zero. Esta mão foi arrancada pra caramba e costurada por esta outra mão. Antes, Ritchie descobria pessoas e as tornava estrelas. Hoje é o oposto. Agora são as estrelas que vêm até ele, porque entendem que muitas vezes Ritchie sabe criar uma imagem marcante e carismática que pode ser lembrada por muito tempo depois. Isso fica bem claro no filme que saiu recentemente, em 21 de maio de 2026, Dinheiro Sujo. No elenco, o Superman e o Witcher, Henry Cavill. Todo desvio extra em cada rota precisa ser eliminado. Jake Gyllenhaal, favorito de Denis Villeneuve. Ficamos nas sombras, e se eles tentarem morder, tem que perder todos os dentes. Indicada ao Oscar, Rosamund Pike. Você dá conta dele? Christopher Reeve, que todos os inscritos deste canal certamente conhecem pelo papel de Tormund Mata-Gigantes em Game of Thrones. E, claro, a bela Isa Gonzalez. Meninos, venham comigo em silêncio. Se julgarmos pelo trailer, pelo elenco e pelas cenas que já estão na internet, o Ritchie com certeza não perdeu o jeito. Aqui tem tudo o que gostamos nele. Perseguições rápidas, tensão, personagens carismáticos e um enredo ao estilo Ritchie, muito dinheiro, um adversário sério, uma equipe de elite e um plano bem elaborado que eu sinto vai desmoronar completamente. Temos que ensaiar tudo. Cada um... Movimento. Cada... Detalhe. Formalmente, é um filme de ação sobre uma grande operação, mas ao que tudo indica, o filme focará novamente nos personagens e em sua química mais do que na missão. No lançamento do vídeo, Dinheiro Sujo já está em cartaz nos cinemas. E se vocês tiverem interesse, podemos analisar separadamente o quanto os novos filmes do Ritchie ainda é o mesmo Ritchie de sempre, porque ele já se afastou da temática puramente de gangster. Por isso, acompanhar sua evolução agora pode ser ainda mais interessante que antes. É raro que um diretor tão cultuado, depois de tantos anos, ainda lance um grande e ambicioso filme de gênero. Dinheiro. Sujo, mas... Vamos retomar o clima do Guy Ritchie. Resumindo, as principais características do Guy Ritchie são a montagem em estilo de videoclipe, congelamento de quadros, cortes bruscos, música estilosa que literalmente carrega a cena, bandidos marcantes e carismáticos, humor rude, geralmente negro, e diálogos temperados com palavrões. Mas aí está a ironia. Mesmo que você junte todos esses elementos e tente copiá-los mecanicamente, ainda assim não vai conseguir fazer um filme do Guy Ritchie. Porque para o Guy Ritchie, ao meu ver, isso não é só um conjunto de técnicas, mas também um mesmo motivo que passa de filme para filme. E tudo isso o próprio Guy Ritchie literalmente escancara no filme Magnatas do Crime. Lembra da primeira cena em Magnatas do Crime, onde o personagem do McConaughey fala sobre o rei dos animais? Magnatas do Crime. Para se tornar o rei dos animais, não basta agir como um rei. Ouvimos um tiro e vemos respingos de sangue na taça. Ross? Quem é Hot? Toyota. Depois surgem os créditos estilosos típicos de Guy Ritchie. Magnatas do Crime.
Durante quase todo o filme, acreditamos que Mickey Pearson está destinado à morte, mas só no final descobrimos o que realmente ocorreu. Que porra é essa? E, ao que me parece, é justamente nesse episódio que está escondida uma das principais chaves para entender o Hit como um todo. Não só deste filme, mas de toda a sua fórmula criminosa e daquele leitmotiv que volta e meia aparece em quase todos os seus filmes sobre bandidos. Se tentarmos formular, a fórmula do Hit quase sempre gira em torno da mesma ideia. Seus personagens aparecem diante de nós com a confiança de que são os mais espertos aqui, os mais perigosos, e de modo geral, já entenderam as regras do jogo há muito tempo. Você vai embora, porra! E eu vou levar tudo. Todo mundo se acha um leão, o rei dos animais, o cara que controla a situação e já entendeu como o mundo funciona. Vamos jogar um jogo, Ray. E aí, toda vez fica claro pra gente que não é bem assim, ou que não é nada disso. Editor, revisor, Akulakova. Sempre há alguém como Semkin, mais visionário e reflexivo, sempre surgem. Você ficou no raso por apenas alguns minutos, enquanto nado com tubarões no oceano há 20 anos. Agora sou eu quem vai te explicar como as coisas funcionam. Essa fórmula funciona em quase todos os filmes policiais dele. Foi o Matthew quem deu início a toda essa cadeia de eventos. Só não levou uma coisa em consideração. Por exemplo, em Cartas, Dinheiro e Dois Canos Fumegantes, Ed senta-se à mesa de cartas confiante de que é um jogador esperto e que pode vencer Harry. Mas logo fica claro que ele não está jogando pôquer, e sim um jogo cujas regras ele não conhece. Está na hora de te depenar. Em Snatch, Porcos e Diamantes, Turco, Tommy, Boris e quase todos acham que podem calcular tudo e controlar a situação. O mais emblemático é o Mickey. Todos acham que podem controlá-lo, mas acontece que ele vive de acordo com algumas regras internas próprias. Isso é o que estraga os planos de todos. Em Revolver, Rich leva essa ideia ao extremo. Em qualquer jogo, sempre há um adversário e sempre há uma vítima. Jake Green está certo de que seu maior inimigo está à sua frente. Mas o filme mostra gradualmente que o adversário mais perigoso está em sua mente. O maior inimigo vai se esconder onde você menos espera. Júlio César. No filme Rock'n'Rolla, Lenny Cole age como um homem que controla toda a cidade. Mas ao longo da história, fica claro que ele não é o dono do jogo, e sim parte de um sistema que começa a rachar. Em Magnatas do Crime, Richie já codifica essa ideia na cena inicial. Mickey Pearson aparece para nós como um alfa, o topo da cadeia alimentar, mas logo nos mostram que não é bem assim. Depois, ele muda a história novamente e mostra que superou todos no final. E no final, fazem outra reviravolta, sugerindo que talvez por trás de Mickey Pearson esteja sua esposa. Tem que ser um rei, foi o que minha rainha disse. Isso aqui... Acho que isso sempre acontece nos filmes do Hit. O cara acha que é o rei e conduz o próprio jogo, mas no final acaba sendo apenas um peão descartável no jogo de outra pessoa. E às vezes, nos filmes do Guy Ritchie, o principal adversário do protagonista nem é outra pessoa, mas sim a própria estrutura do mundo, o destino, o acaso, a cadeia de consequências, alguma força superior que só poucos conseguem compreender. Agora que já entendemos mais ou menos qual é a fórmula do Guy Ritchie, podemos ir além e tentar encontrar 7 filmes que ele mesmo nunca dirigiu, mas que, pelo espírito, tom e vibe, se encaixam perfeitamente no universo dele. Isso acontece quando você se acha gangster. Nem tudo é o que parece recebe 5 de 5 na escala Guy Ritchie. Este é, provavelmente, o filme mais fiel ao estilo de Guy Ritchie, mesmo sem direção dele. A trama é extremamente simples. Um traficante de Londres está prestes a sair do jogo com estilo, recebe algumas últimas tarefas e acaba se envolvendo cada vez mais. Desde o início, o protagonista se apresenta como alguém acima do crime de rua. Ele não é um bandido, é um homem de negócios. Mas o filme desmonta essa ilusão, pedaço por pedaço. Parece que ele calcula tudo, mantém distância e controla a situação. Mas cada novo nível da história mostra que acima dele existe mais um nível. Champanhe. Seu champanhe. Eu não pedi. Aqui há um quebra-cabeça de interesses alheios, diálogos característicos no estilo de Guy Ritchie
e um esquema oculto cujas regras ninguém entende completamente. E o principal é a ilusão absoluta de controle e a sensação de que o protagonista está se afundando em um sistema que, a princípio, considerava seu território. Eu preciso da minha mercadoria e do Duque. Eu não consegui pegar seus comprimidos. Me dá mais um dia. Shlomo está te chamando. Não conheço o Shlomo, mas ele te conhece. A cartada final. 5 de 5 na escala de Guy Ritchie. Isso já é praticamente uma tentativa de laboratório de recriar a mecânica do Ritchie fora do código cultural britânico. E o surpreendente é que, em alguns momentos, funciona quase sem falhas. O filme se baseia em uma estrutura tão antiga quanto o mundo. Confundiram uma pessoa com outra. Slevin acaba ficando entre duas antigas figuras da máfia, rabino e chefe. E, a princípio, ele parece um peão típico, condenado a ser descartado na guerra de outros. O chefe quer te ver. Que chefe? Nosso chefe. Com certeza não sou eu. Mas o filme todo se sustenta na sensação de que tem algo errado com esse peão. Todos pensam saber quem segura a coleira aqui, mas depois percebem que ela estava em outras mãos. Aqui há personagens marcantes e quase caricatos, diálogos afiados e um quebra-cabeça de enredo que só se encaixa no final. Curiosamente, os críticos foram frios com o filme, mas o público adorou o plot twist, o estilo e a sensação de um golpe engenhoso. Vou matar com certeza. Beijos e tiros. 5 de 5 na escala de Guy Ritchie. Filme de estreia de Shane Black, com Robert Downey Jr. e Val Kilmer, no gênero comédia negra, que recebeu 5 indicações ao Prêmio Saturno. O ladrão Harry Lockhart, fugindo da polícia, acaba por engano em um teste de elenco e é confundido com um ator talentoso. Para se preparar para o papel de detetive, ele é enviado para acompanhar um verdadeiro detetive particular chamado Perry. Um profissional sarcástico, que claramente se arrepende de cada dia de convivência com Harry. E então começa o caos clássico. Corpos desaparecendo, jogo duplo, segredos de família e heróis tão autoconfiantes que estão sempre estragando tudo para si mesmos. O filme lembra Guy Ritchie principalmente pelo ritmo. Aqui temos diálogos rápidos, aquela sensação de circo criminoso e uma trama construída em cima de uma sequência de coincidências absurdas. Só que, em vez dos gangsters londrinos, aqui temos neuróticos de Hollywood que agem como se toda a vida deles fosse uma cena mal ensaiada. Críticos elogiaram o filme pela sátira inteligente e humor negro no ar, enquanto o público adorou a química entre Downey e Kilmer. Precisamos do Buddy Israel. Grande canalha. Ele precisa ser pego. A última cartada. 4 de 5 na escala do Guy Ritchie. O enredo é bem ao estilo do Ritchie. Um informante da máfia se esconde em um hotel com recompensa por sua cabeça, atraindo uma multidão de mercenários, psicopatas, agentes dos serviços secretos e todo mundo que quer sua fatia. Há um conjunto ideal de personagens e uma apresentação quase carnavalesca da violência. Mas há uma diferença importante. Nos filmes do Ritchie, o caos acaba virando um esquema elegante, enquanto em A Última Cartada, o caos costuma ser mais relevante que o próprio esquema. Por isso, não é puro Ritchie, mas sim uma tentativa de copiar sua velocidade, personagens e dinamismo. Críticos criticavam o filme pelo caos e excesso, mas o público gosta dele como uma atração maluca, cheia de armas e energia selvagem. Mãos para cima. Não, mas eu tenho uma espingarda. E daí, como assim? É assim mesmo. 7 Psicopatas. 4 de 5 na escala Guy Ritchie. Esse é um caso muito interessante, porque o filme não só se parece com Guy Ritchie, mas parece comentar e parodiar toda uma tradição do cinema policial pós-Tarantino e pós-Ritchie. Tudo começa com o escritor Martin, que não consegue terminar o roteiro chamado 7 Psicopatas. Enquanto ele sofre com o enredo, seu melhor amigo Billy, junto com o parceiro Hans, ganha a vida da maneira mais absurda possível. Eles roubam cachorros e cobram para devolvê-los. Mas um dia eles acidentalmente roubam uma Shih Tzu, chamada Bonnie, o cachorro de estimação do completamente maluco gangster Charlie. E o filme começa a mergulhar rapidamente no caos. O mais interessante aqui é a ilusão de controle. Martin acha que é ele quem está inventando essa história. Mas aos poucos fica claro que a história já vive segundo suas próprias regras,
e o puxa para dentro. Além disso, aqui funciona perfeitamente a mistura de absurdo, violência repentina e a sensação de que por trás de toda essa bagunça existe, afinal, uma estranha lógica interna. Até mais. Não podemos mostrar o cachorro porque o roubamos de um maníaco. Eu tenho uma arma. Este é um vagão silencioso. Aqui é pra falar sussurrando, filho. Pistola. Trem-bala. Nota máxima na escala de Guy Ritchie. Este é provavelmente o exemplo mais recente e claro de como a fórmula de Guy Ritchie finalmente entrou de vez no mainstream mundial. O matador conhecido como Joaninha, interpretado por Brad Pitt, embarca em um trem para mais uma missão fácil, mas logo descobre que há vários outros assassinos a bordo. Cada um tem seus objetivos, contas a acertar e motivos para causar carnificina. Depois, o filme passa de funcionar totalmente ao estilo Ritchie. A trama se constrói por linhas que se cruzam, personagens são apelidos e arquétipos, e a montagem e diálogos impulsionam a história como as cenas de ação. O caos gradualmente vira um sistema oculto, onde tudo se conecta pelas decisões alheias, pela mão invisível do destino e por algum grande plano de alguém. E, novamente, o principal é que quase todo personagem tem certeza de que entende as regras do jogo, mas todos eles já fazem parte do jogo de outra pessoa há muito tempo. O filme é mais polido, americanizado, mas ainda assim, em termos de características, é um dos filmes modernos mais autênticos, com aquele clima característico. Ao levar bondade ao mundo, você a recebe de volta. Esquecendo como que você ganha a vida. E como sétimo e último item, quero mencionar um filme que não é exatamente correto colocar nesta lista, mas não dá para ignorá-lo. Porque isso já não é mais o legado de Guy Ritchie, mas sim um daqueles filmes dos quais o próprio Ritchie do início se inspirou. Estou falando de Tarantino e seu Pulp Fiction. Em entrevistas, Guy Ritchie realmente reconheceu a influência de Tarantino, dizendo que o que mais o impressionou foi a forma como ele trabalha com diálogos. Com essa fala ousada, insolente e confiante dos criminosos, temperada com palavrões de primeira. Ritchie afirmava que a estrutura de seus filmes era totalmente diferente, o que é inegável. No entanto, na origem do jovem Ritchie, realmente está esse impulso tarantinesco dos anos 90, depois do qual o cinema criminal se tornou muito mais estiloso, falador e ousado. Isso, sinceramente, já merece uma análise à parte. Então, se quiserem uma análise separada sobre a ligação entre Tarantino e Guy Ritchie, escrevam sobre isso nos comentários.